episódio do Conversando na Sarça Podcast, um local que falamos da palavra do Senhor através de testemunhos edificantes, onde você sai daqui fortalecido e inspirado na sua trajetória. E hoje, o nosso tema, a gente trouxe uma pessoa bem especial e você será tocado, fortalecido, edificado através da palavra de Deus. E nós temos como o tema forjada pela dor, esperança e renovação no luto. E nossa convidada de hoje é diaconisa na igreja Irede, mãe de 4 filhos, mãe atípica, casada, e está aqui conosco para compartilhar um pouco da história dela conosco. Seja bem-vinda, irmã diaconisa Marisa Antunes. É um prazer ter você aqui conosco. Agradecemos desde já a sua presença, tá? E fique à vontade de começar a sua história. A paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui nessa noite, desde já quero agradecer por essa rica oportunidade, de estar falando um pouco da minha história, Eu agradeço aos pastores, aos bispos, pastor Bispo Márcio, Bispo Luziane, a toda a equipe. E eu quero desde já agradecendo também os meus pastores, Benjamin Santos e Elisete Santos. Vou contar um pouquinho do meu testemunho, da minha vida, da minha história. E minha vida não foi fácil, Eu passei por uns bocados. Tive um filho com 18 anos, tive um relacionamento de 8 anos e tive um casal de filhos nesse relacionamento. E ali, quando eu vinha me separar, aconteceu muitas coisas, passei por muitas lutas, nessa separação, perdi meus filhos, pela justiça, fiquei 1 ano longe dos meus filhos, lutando para ter eles novamente comigo. E depois eu consegui estar de novo com meus filhos, e ali eu criei eles praticamente sozinha, eu e Deus, E com o tempo, eu passei por muitas dificuldades também, pagando aluguel, morando com esses 2 filhos, mas nunca deixei faltar nada para eles. Depois de um tempo fui morar com a minha mãe novamente, quando eu me separei, e tive meus filhos novamente, fui morar com a minha mãe, que estava acamada, E ali eu morei um tempo com a minha mãe, e o Senhor veio a recolher ela. Nesse tempo eu conheci Jesus. Um pouco antes da minha mãe falecer, eu conheci Jesus em 2002. Me batizei. Depois de um tempo eu fui para o mundo. Aí o Senhor recolheu minha mãe. E depois de um tempo também o Senhor permitiu da minha irmã, Sandra, missionária Sandra, que eu venho de uma família toda católica. E somente essa minha irmã Sandra, que era missionária e conhecedora da palavra. Uma mulher muito de Deus, que falava muito do Senhor para nós, trazia a pastora dela, irmãs, para fazer culto na nossa casa. Eu já, desde novinha, mesmo eu sendo católica, eu já cria muito nas coisas que Deus falava através dos cristãos. E ali o Senhor foi injetando na minha vida e no meu coração, a palavra dele. E com um certo tempo eu retornei para a casa do Senhor. E depois eu voltei de novo para o mundo. Foi lá onde eu conheci esse meu esposo, Gustavo Luiz, que agora é um diácono também. E eu tive 2 filhos com ele. Tive a minha primeira filha, que é a Rafaela, que é uma criança síndrome de Down, que é a nossa alegria. Tem o nosso Pietro também, o nosso caçula. Então, eu tenho meus 4 filhos, que são uma bênção na minha vida. Todos, conhecedores da palavra. Minha filha Maria é batizada, só que está afastada dos caminhos, mas eu creio que no tempo certo do Senhor, que
que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, né? Então ali com o tempo, eu no mundo, essa minha irmã falando para me voltar, né? Eu estava perdida, indo para bailes, bebendo, me prostituindo, né? Porque ali não era só beber, né? Era se envolvendo com muitos homens, mas num dia o Senhor, naquele lugar, falou no meu coração: o que você está fazendo aqui? E ali o Senhor foi novamente mostrando para mim o caminho que Ele queria que eu seguisse. E ali essa minha irmã, essa missionária Sandra, ela com câncer, no estado final do câncer dela, né? Ela em cima de um leito de uma cama, ela falou para mim. Nós fizemos um culto na casa da minha irmã Regiane, e ela falou em cima, me perdoe, irmãos. Fique à vontade, irmã. Relembrar, voltar no momento das passagens da nossa vida, nunca é fácil. É verdade. Eu me emociono muito porque o Senhor sabe, né, como foi difícil voltar nos caminhos do Senhor. Mas através do leito, da dor, né, perdi minha mãe, meu pai, minha mãe, em seguida minha irmã, né, que ela era referência para nós. Ela era uma mulher, uma serva de Deus que sabia entrar e sair em todos os lugares. E que não deixava de falar das coisas de Deus para nós. E ali no leito daquela cama, ela falou para mim que era para mim retornar aos caminhos do Senhor. Para mim parar com essa vida que eu estava levando. E assim o Senhor fez a minha vida. O Senhor precisou recolher essa minha irmã para tanto eu me firmar e retornar nos caminhos do Senhor, como também fazer obra nos demais irmãos, alguns irmãos, irmãs, né, através da dor. Muitas das vezes a gente precisamos passar pelo luto e pela dor para poder ou se achegar ao Senhor ou voltar nos caminhos do Senhor, né? E depois disso, eu voltei para os caminhos do Senhor, fiquei 6 anos em ministério. E no tempo certo, né, depois eu fui ungida como diaconisa. No tempo certo, nesse ministério, eu conheci o ministério que eu estou agora, né? Que é o Ministério IREB, Ministério Respirando Bíblia, dentro e fora de tempo. Onde ali é um ministério que fala muito da palavra do Senhor. E é onde eu me encontrei, meu esposo também. É uma igreja que nos ensinou muito e tem nos ensinado. Meu esposo ali agora também como um diácono, né? Nós fazendo a obra para a glória de Deus. Meu filho não é batizado ainda, mas ele também está nos acompanhando. As 2 crianças também. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, através desse ministério, né? Da nossa família também, eu tenho visto o trabalhar do Senhor na minha família, né? Minha irmã, a bispa Rosiane, meu cunhado Márcio, né? E através tudo da vida dessa minha irmã Sandra, que mesmo ali com dor, sofrendo, fazendo quimioterapia, radioterapia, ela estava ali, falando de Deus, nos mostrando o caminho certo a seguir, né? E hoje eu sou uma mulher, vamos dizer, 99% realizada, né? Porque ainda o Senhor, eu creio que o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu na minha vida, na vida da minha filha, do meu filho Lucas, né? Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer ainda no meio da minha família. Mas eu, nesse tempo também de evangelho, não tem sido fácil. Eu tenho passado lutas, mas em tudo eu dou graças ao Senhor. Porque em tudo a mão do Senhor, eu tenho visto a mão dele segurando a minha. Passo por momentos assim que, às vezes, quem olha para mim, a diaconisa Marisa fala, não, ela não passa por isso. Porquanto eu já fui até presa, né? No lugar da minha filha. Muitas das vezes a gente
pago um preço, né? Por servir ao Senhor. Mas eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom. Mesmo passando por lutas, provas, o Senhor tem mostrado o que Ele tem feito esses anos todinho na minha vida. Colocou um homem bom na minha vida, trabalhador, um ajudador, um companheiro, um super pai, um homem dedicado também à obra e que também tem me ajudado muito. E não tem sido fácil, eu falo para vocês, servir ao Senhor não é fácil. Não é fácil, ser cristão não é fácil. Não é. Tem lutas, tem prova, mas o Senhor não nos prometeu que seria fácil. Sim. O Senhor nos prometeu que em tudo Ele seria conosco, Até né? porque a nossa vida aqui é muito temporária, muito passageira. Sim. Nós não somos daqui, né? Nós Sim. somos da eternidade. Estamos buscando, né? Para estar lá junto com o Senhor e encontrar também esses, né? Que nos injetou, né? A palavra. Que eu Plantou a creio. sementinha ali. Sim, é E deu verdade. frutos, né? A gente vê frutos aí pela vida da bispa, Sim. Rosiane, pela Dos vida filhos dela dos mesmo. filhos, das sobrinhas, das irmãs. É Então a verdade. gente vê o fruto, né? O que ela semeou, a Sandra, né? Sim. Semeou, a gente vê outros frutos, né? É verdade. Uma família de 15 filhos, né, que minha mãe teve. E eu acho que a última vez que eu contei já tinha mais de 40 netos, mas já passou de netos, bisneto tem um monte. Mas eu tenho em tudo visto o Senhor, porque através da vida dela, da semente que ela plantou, eu estou vendo os frutos, né? Na vida dos meus irmãos, irmãs, sobrinhos, fazendo a obra. Então, onde a gente planta, a gente colhe, né? Assim eu também tenho plantado nos meus. E eu creio que no tempo certo também eu irei colher, né? Não só nos meus, mas na vida de muitos, né? Que a gente tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, do que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque eu era uma pessoa improvável, né? Para o mundo, essa daí, evangélica nunca. Porque eu gostava de usar roupa muito curta e eu não me via nunca evangélica, né? Mas quando o Senhor Ele nos transforma, Ele já vem nos transformando e nos moldando e mudando de dentro para fora. Assim o Senhor foi mudando minhas vestes, que eu achava que era impossível, foi mudando meu modo, que eu era uma pessoa muito nervosa, eu era muito briguenta, e o Senhor foi me transformando. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque quem conheceu a Marisa há muitos anos atrás e hoje vê a Marisa de hoje, né, em Cristo, vê a mudança que o Senhor fez na minha vida, através da palavra, né? Porque é a palavra que liberta, é ela que nos cura, é ela que nos transforma. E eu tenho visto o agir de Deus na minha vida, na dos meus, através da palavra. Irmã, você fala que conheceu o seu esposo nesse período que você estava no mundo, né? Sim. Isso foi em 2010, mais ou menos, né? Isso, Nessa fase. 2010. E é bonito de ver que hoje ele anda lado a lado com você na obra. É verdade. Mas lá atrás, foi difícil convencer? Quem se convenceu primeiro? Não, vamos seguir esse caminho. Esse caminho de Jesus. Sim. Então, quando eu conheci a Cristo e batizei antes de eu ir para o mundo, o Senhor usou o servo do Senhor num culto no lar, numa visita, e apontava o dedo para mim e falava: irmã, o seu esposo não está dentro da igreja, o seu esposo está no mundo. E eu ficava, né, Senhor, mas como assim, né? Eu estou buscando o nome de Deus, estou na igreja, como assim meu esposo está no mundo? Só que Deus permitiu toda uma situação. Quando eu perdi minha mãe, eu me senti muito sozinha. Eu já estava há 4 anos no ministério e buscando, né, um esposo. E assim, quando eu perdi minha mãe, eu fui para o mundo e comecei a ir para a balada de novo. E meu esposo, ele tocava na balada.
amor à primeira vista. Ele é uma pessoa muito compreensiva. E quando a gente se conheceu, eu ainda fiquei um certo tempo ainda afastada da igreja. E quando eu fiquei grávida da minha filha Rafaela, sem mesmo eu saber que ela era síndrome de Down, eu fiquei sabendo na hora do parto, né? E eu comecei a ir pro culto. Fazia pouco tempo, eu estava de 8 meses dela quando o Senhor recolheu a minha irmã Sandra. E eu voltei para a igreja pela dor. Comecei a ir, eu estava de 8 meses da Rafa, e meu esposo começou a ir comigo também. A gente sempre foi muito unido. Desde quando nós nos conhecemos, todo lugar que ele vai, eu estou, todo lugar que ele está, eu estou. Aí quando eu comecei, falei para ele, vou começar a ir para a igreja, e ele já sabia. Quando nós começamos a namorar, eu falava para ele que eu era da igreja, eu contava a minha história para ele, que eu tinha me afastado da igreja, mas que eu sentia falta. E mesmo nesse tempo eu afastada, eu na balada, ali, momentâneo, eu curtia, eu sentia prazeroso, só que passava aquele momento, eu sentia um vazio. Sentia a falta do que eu já conhecia, do que eu já tinha vivido, mas que por algum motivo, alguma dor eu tinha dado as costas. E ali ele começou a ir comigo. E eu já era batizada, né? Voltei, fiz uma aliança novamente com o Senhor, voltei nos caminhos. E ele também, com um certo tempo, ele se batizou. Após a minha filha Rafaela ter nascido, né? Foi um baque para nós, mas que em seguida também veio ensinar o que é o amor, né? Através da síndrome, né? Que ela tinha para mostrar para nós. E a partir daí ele começou a servir e estamos até hoje. Que é no Ministério IREB, né? No Ministério IREB nós estamos há 4 anos. A gente iniciou novamente na Actos Resgate, sede. Ficamos lá por 6 anos, né? Apóstolo Wilson. E após 6 anos, eu pedi a bênção, né? Saímos debaixo de bênção e fomos para o Ministério IREB e estamos lá há 4 anos, né? Onde tem sido também bênção na nossa vida. Os dois ali fazendo a obra. Sim. Um fortalecendo o outro, né? Nós estamos na frente, né? No exato momento, ainda como líderes, né? Também IREB no meu lar, que é um culto no lar que nós estamos na frente. Fazer os cultos nos lares, as pessoas pedem visita, culto. Nós nos reunimos com pastores, obreiros e fazemos a visita no lar de pessoas, tanto cristão como não cristão. Legal, né? Como se fosse uma missão, missões, Sim. né? De no lar, acontece vigílias. Sim. E aí acontece sobrenaturais ali. É porque as pessoas que não estão na igreja acabam também, através do culto no lar, né? A gente lança o convite e eles vão, acabam gostando, né? Tem muita gente que se sente meio acuado para ir numa igreja, né? Para dar um primeiro passo é difícil. Não conhece ninguém, às vezes, fica sem graça de entrar. E aí quando a igreja vai, né, na casa, às vezes acontece. Muitas das vezes a gente vai em lares que está extremamente necessitado, né? De uma oração, de uma palavra, até mesmo de um abraço. Estão precisando, né? E acabam ali também sendo curados, também na alma, né? Ou até mesmo na carne, né? E para Através do isso, Senhor, né? Da palavra. sim, e para isso vocês têm que estar bastante vestido, né? Sim. Para poder aguentar. Porque já não é fácil, a vida do cristão já não é fácil. E se não tiver revestido debaixo de jejum, oração, lendo a palavra do Senhor, não aguenta, né? Porque a vida do cristão é essa. É jejum, oração e palavra. Sim. Buscar fortalecimento do céu. Vigiar sem cessar. Sim. Porque o inimigo está ao redor, né? E uma brechinha que nos dá, né? Ele Exatamente. entra, né? E nós não podemos, né? Nós que estamos na frente da obra não podemos dar essas brechas. Você falou que a sua base era católica. Teve algum
cada um que casou, teve sua vida, né? Não costumam um se meter na vida do outro. É claro que tem as críticas, né? Isso tem mesmo, porque nós viemos de uma família católica mesmo, que meu pai, para vocês terem noção, era aquelas pessoas rígidas, antigas, que 6 horas da manhã no domingo ele acordava a gente puxando a coberta. Levanta, levanta, que nós temos que ir para a missa. Natal, nós tínhamos que ir para a missa do gado. Prática. Nós tínhamos que ir para a missa do gado, tá? E a Sandra foi a primeira. Quantos anos ela tinha quando ela conheceu Jesus? Eu acho que ela tinha mais ou menos uns 30 anos por aí. Já adulta, né? Aí ela levava os filhos dela, o marido dela não era convertido, né? Ela passava também muita luta, muita luta. Por isso que nós se espelha muito no que ela passou, no que ela viveu, para também é o que nos fortalece. A gente olha assim, é o testemunho do pastor do Bispo Márcio, da Bispa Luziane, da minha irmã que é co-pastora Tatiane, meu cunhado diácono presbítero Eduardo. Nós todos que o Senhor fez a obra, a nossa referência é ela, né? Que a gente sabe o processo que ela passou, mas que também ela ali, passando por tudo, ela estava firme nos caminhos do Senhor. Críticas teve mesmo. Tem, né? Porque não são todos ainda que são cristãos. Eu ainda tenho muitos da família muito grande, que o Senhor ainda não fez obra, mas eu creio que o Senhor prometeu. No tempo do Senhor. É tudo no tempo dele. E aí o que acontece? Ele vai convencer, o Espírito Santo vai convencer cada um. O bom é que minha família, eles respeitam muito. Eles respeitam o que você escolheu, a sua opção. Amém. Porque assim, existe infinidade de ministérios, né? Sim. Infinidade de religiões. E cada um no seu quadrado. A gente respeita, assim como nós, evangélicos protestantes, respeitamos o catolicismo, o espiritismo, né? O bandismo. A gente respeita cada um na sua fé. Eu acredito que a gente também merece, né? Também esse respeito, né? Porque a gente tem levantes, né? Tem chamotas, tem alfinetadas. Nós temos que saber entrar e sair. Exatamente. Em todos os ambientes, né? Porque não é porque eu sou cristã que eu não vou estar, às vezes, muitas das vezes, não onde a minha família está. Né? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, muitas das vezes, eu prefiro estar com a minha família e ali eles vendo que mesmo eu sendo cristã, eu estou ali, porque ali também eu posso falar de Jesus. Porque foi assim que a Sandra fazia, né? Eu lá no mundo, eu fazia festas na minha casa, pessoas do mundo bebendo, tudo, dançando. E muitas das vezes ela estava ali, né? Sabia entrar e sabia sair nos lugares. Isso, né? Foi o que ensina a gente, né? A cada dia. A gente é o testemunho primeiro na nossa casa, na nossa família. Nós temos que dar bons testemunhos, né? E aí vai ramificando, vai indo no trabalho, vai indo na sociedade que a gente está, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente tem que dar um bom testemunho. E assim, não é que tem que dar forçado, não. Faça aquilo que em casa, no secreto. E aí é reflexo, né? Reflexo. Eu posso considerar que eu sou nova convertida, né? Eu tive uma passagem na adolescência, também me afastei. E aí quando eu voltei com aquela sede, com aquele amor. E não, eu não quero mais sair da tua frente. E aí, o que eu, depois desses quase 2 anos de conversão, chegar uma pessoa para você e falar, olha por mim, você fala, você vê, não está na minha testa, não está crachá, que eu sou crente. Mas as pessoas já começam a enxergar em você um alicerce ali. Muito seguro que seja. Eu acredito que você passa por isso. Eu, às vezes, até a gente fala, Senhor, mas eu não sou nem digna, né? Mas nós somos sim. Se o Senhor nos chamou, nos deu autoridade, né? O Senhor sabe como Ele chama cada um.
pedem-se em oração e às vezes falam também da minha mudança. Meu Deus, Marisa, quem te viu lá atrás, né, te viu hoje. Amigas minhas falam, nossa, eu estou no mundo, mas eu estou muito feliz de ver você desse jeito. Você até hoje com o Gustavo, vai para desde 2012. Eu estou com ele, né, casada há 10 anos. E a gente se conheceu na balada e minhas amigas que eram da balada veem a gente hoje, cristãos, né? E elas ainda no mundo, elas falam, nossa, eu acho linda assim, você, o Gustavo, os caminhos, né? Vocês estão certos, tudo. E o testemunho da gente também. Eu passo muitas coisas na minha vida que num dia certo eu conto assim, mas eu passo uns bocados, umas lutas assim, muito grande, e quem me vê dia a dia fala, eu não sei como ela está de pé. Porque se não fosse a mão do Senhor, eu acho que eu não estaria mais de pé. Já. Porque é grande a luta. É grande, eu passo um processo ainda muito grande dentro da minha casa, né? Mas eu creio que na hora certa o Senhor vai fazer a obra. Mas tudo é ensinamento, é amadurecimento, porque cada luta que eu passo, cada processo, me amadurece mais. Me faz também ter mais certeza de que o Senhor está comigo. Porque se não fosse o Senhor, eu não conseguiria passar. Ele tem sustentado firme e de pé. E como você falou, o trabalhar de Deus é diferente e é meio que personalizado. Cada um tem um trabalhar com Deus, uma intimidade diferente com o Senhor, né? No seu caso, foi uma dor. Mas a dor do quê? De um luto. O seu despertar foi através da perda de alguém que você amava bastante. Já tem pessoas que através de uma perda material, outro tipo de perda sentimental. É verdade. Né? Então, trabalhar. Na verdade, coisa material, eu sou tão humilde que eu nunca liguei para coisas materiais. O que o Senhor me dá, Ele me dá porque Ele é bom, né? Pela graça. Pela graça. Mas eu nunca fui uma pessoa ambiciosa e nunca me preocupei com coisas materiais. E desde muito nova, né, quando a Sandra levava as irmãs para ir fazer visita lá na minha casa, eu já tinha aquele sentimento dentro de mim. Acho que ali o Senhor já trabalhava, né? Eu acho, não tenho certeza, que o Senhor já trabalhava. Eu ouvia a pastora falando as coisas para mim, eu entendia, eu me emocionava. Quando eu passava por alguma coisa, eu sabia, não, mas aquele dia foi falar disso, isso e isso. Então, quer dizer, mesmo sendo católica, eu já cria nas coisas que Deus ia fazer na minha vida. E quando o Senhor me chamou na igreja, que eu batizei, eu tinha muitas imagens na minha casa. E o Senhor, assim, eu me batizei, o Senhor fez uma limpeza tão rápida, todas aquelas imagens, me desfiz delas e tive algumas críticas, né, por isso, mas isso é natural, né, das pessoas que não conhecem verdadeiramente o Cristo que nós conhecemos, o Jesus que nós conhecemos, que é aquele que nos liberta, né, porque tem olho, não vê, boca, não fala, né. Então, eu me desfiz daquelas imagens, já foi um primeiro passo e um grande passo, porque eu era muito idólatra, muito mesmo. E o Senhor foi me libertando por completo, roupa, muitas coisas. A idolatria, ela vem muito da pessoa depositar totalmente naquela imagem a confiança. Isso que a gente considera como idólatras, né? Tem católicos ou pessoas de outras religiões que falam, mas eu só tenho ela lá, aquela imagem, só para lá de enfeite. Mas a partir do momento que você deposita a tua fé, a tua confiança naquela imagem, nós, protestantes, entendemos que é idolatria, que a palavra do Senhor fala que nós devemos adorar somente a Deus, né? Que é a verdade. É verdade. E é o que
adorado, não tenho me arrependido de estar nos caminhos do Senhor. E falo, Senhor, se um dia eu pensar em voltar para trás, me recolhe. Mesmo com as lutas. Mesmo com as lutas. Eu prefiro estar na presença. Prefiro porque é melhor estar na presença do Senhor, passando as lutas, e Ele estando comigo do que sem Ele. Porque só eu e Deus sabe o que eu passei. Eu fui muito caluniada quando eu me separei do pai dos meus 2 primeiros filhos. Eu fui muito humilhada, muito mesmo de verdade. E teve um dia que eu ainda católica, eu lembro que eu ajoelhei nos pés da minha cama e eu orei ao Senhor. E eu ali chorando, eu dormi, ajoelhada ali. Eu acabei, depois de orando, porque eu não aguentava mais. Tanta dor, tanta luta, passando por um processo muito difícil, de calúnia, de injúria, e afetando até assim meus filhos, né? Que eram 2 crianças, uma de 4 e uma de 7. E eu não aceitava aquilo que eu estava passando. E eu ali, orando e chorando os pés do Senhor, eu acabei pegando o sono. E eu falei, Senhor, não aguento mais. Faz uma obra, faz alguma coisa na minha vida. Afasta essas pessoas que querem meu mal, que estão me caluniando, fazendo. E o Senhor fez. Hoje eu oro assim, eu vejo essas pessoas, hoje eu vejo que não precisa nós fazer nada. O nosso Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é justiça. E hoje eu vejo essas pessoas, eu perdoei elas. Só que eu vejo hoje eu acabo tendo dó, porque eu falo, Senhor, olha só, eu pedi ali na minha dor, na minha ingenuidade. E o Senhor, Ele escuta, né? Como Ana, né? Ana clamava ali com gemidos inexprimíveis, né? E teve uma hora que o Senhor contemplou. E eu creio que ali eu já estava no meu limite. E o Senhor escutou minha oração sincera. E depois daquele dia o Senhor foi trabalhando na minha vida de uma forma que até hoje, quando eu olho lá para trás assim, porque a gente também tem que olhar lá para trás e não querer voltar mais. Aí eu falo, meu Deus, que coisa linda que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida. Eu sou grata a Deus, eu sou honrada porque o Senhor colocou pessoas de Deus, pessoas maravilhosas na minha vida. Na mesma medida que teve as que se levantaram contra, Deus levanta pessoas para abençoar, para ser canal de bênção na nossa vida, né? Porque também é reforço que vai mudando, são reforços. Assim como Davi lá naquela caverna recebeu reforços do Senhor, a gente tem que fazer essa mesma coisa com a gente. E quando a gente inclina nossos ouvidos para entender que Deus está fazendo isso com a gente fala, obrigado, Deus. Eu vejo o teu dedo aqui, né? Eu vejo o teu trabalhar, o teu agir. Eu vou até ler, né? Sim, fica à vontade. Dá licença. Eu vou ler um verso da Bíblia que foi do dia do meu batismo. E esse verso eu vou carregar o resto da minha vida. Que é o Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Essa palavra é uma palavra, eu falo que é minha mesmo, porque tomou para você. Eu tomei ela para mim porque é uma palavra que falou muito comigo e que fala, né? E quando eu leio ela, eu vejo o cuidado do Senhor, né? O Senhor é quem me guia.
né, pelas veredas da justiça, me guarda, me consola. É Ele que está comigo ali a todo momento. Eu sou honrada ao Senhor, né, pelo privilégio de hoje poder estar na presença do Senhor. E ele trabalhar de Deus nas nossas vidas. A gente, depois que passa pela prova, lógico que a gente vai ter prova até no último dia de memória. Mas depois que a gente passa pelaquela prova, que tem provas que tem um período mais curto, graças a Deus, e a gente vai entendendo, né? Sim. O trabalhar dele. Os ventos E aí vai dando mais calma pra gente, né? Opa, peraí, já sei como é que é isso, agora eu vou encarar agora diferente. Eu já sei como que é. Porque a vida do cristão, ela oscila, né? Exato. Vem os ventos, as lutas, aí passa. O Senhor nos ajuda, passa bem a bonança, as bênçãos, aí vem de novo, né? Mas o Senhor aí passando pra gente, tudo vai bem. Né? Acredito que isso, como nós somos carne, né? E como Paulo dizia, tem um espinho na carne. Se a gente não ter, o que seria da gente também, né? A nossa carne, ela se deixa, ela domina. A nossa alma nos domina, né? E quem dominar é o Espírito Santo. E aí, se não tem, eu acredito que nós a gente não aguenta, né? E acaba retrocedendo. Então precisa. A gente se cumpre, né? E mais alguma coisa que você queira falar do período da sua irmã? Mais algum aprendizado que ela trouxe? Ela trouxe só coisas boas, né? Meu cunhado Márcio, minha irmã Luciana. Te dá mais a sua visão hoje, né? Comparando com a visão católica. Você encara diferente a partida dela? Sim. Você enxerga hoje, você consegue ver essa diferença, né? Com certeza. Ela, mesmo no leito de dor ali, né, uma mulher incrível, que mesmo com aquela dor do câncer, quimioterapia, radioterapia, ela era uma mulher forte, fazia faculdade, trabalhava. E ela trouxe para nós inspiração, tudo. E através da perda dela, hoje eu sendo cristã, os que são, a gente entende que precisava todo esse processo, porque o Senhor, Ele não fala, quando Ele nos promete, Ele não fala assim, eu vou cumprir em vida. Possa ser que o Senhor cumpra o que prometeu quando Ele recolhe, né? Ele prometeu para minha irmã que ia fazer uma obra na família dela, na vida dos filhos, dos irmãos, mas não falou que ia ser em vida. Hoje eu entendo que precisou o Senhor recolher ela para um momento de dor, porque ela era a terceira dos meus irmãos mais velhos, né? E ela nos ensinou muita coisa. E ali com a perda dela, com aquele baque, muitos se chegaram ao caminho do Senhor, porque ela já tinha injetado a semente, e ali a gente viu que mesmo no meio da dor, o Senhor faz o seu trabalho. E precisou daquela dor para o Senhor fazer. Foi necessário. Muitas das vezes precisa da dor para o Senhor fazer. Hoje os filhos dela todos são batizados, né? A metade de nós, irmãos, também seguimos o caminho do Senhor. Pela essa quantidade de irmãos, tem uma boa quantidade. Uma boa quantidade. E o Senhor não tem parado por aí. Sábado mesmo foi o batismo da minha sobrinha. Então o Senhor sempre tem feito, tem mostrado para nós as promessas dele, a promessa dele, né? Ele fez uma promessa e tem cumprido. O tempo de cada um, o tempo de cada um. E assim, eu te apresentei como diaconisa, mas já está aí se encaminhando aí uma passagem, né? Sim. Eu já estou separada, né, como missionária. Estamos fazendo a obra, né? Eu não peço, nunca pedi cargo para o Senhor. Eu sempre quis
estar ali na igreja, no meu cantinho, servindo, ouvindo a palavra do Senhor, que eu amo. Tenho prazer de estar na casa do Senhor. É o melhor lugar para mim estar hoje, é na casa do Senhor. Eu tenho prazer. O dia que eu não vou para o culto, eu sinto falta. Eu amo estar na casa do Senhor. Então aí, né? Eu fui separada como missionária. Estamos trabalhando, eu fazendo a vontade do Senhor. No perfil do seu ministério, eu vi lá que você já está aí em processo mesmo, Sim. já pega, já faz bastante obra aí na casa do Senhor. Estou me engateando. Eu falo com o meu pastor, eu falo, pastor, eu não sou pregadora não, mas o Senhor, Ele sabe, né? Como Ele requer de cada um. Nós não escolhemos, quem escolhe nós é o Senhor. E Ele sabe a forma de usar cada um. E Ele, mesmo com a minha timidez, que parece que não, mas eu sou tímida, o Senhor tem nos usado, né, em cima do altar para falar do amor dele. Eu também penso igual a você, eu acho que cargo é uma consequência, né? Primeiro a gente se dedica ao servir, né, o Senhor, desde de ser uma porteira lá, porteira da igreja, até servir um copo com água. Cada sua função é importante na igreja, porque nós estamos servindo não é o homem, nós estamos servindo o reino. Sim. Porque às vezes um irmão ali do lado tá te dando olho e você nem tá percebendo. Às vezes até um abraço. Às vezes eu gosto muito, né? Quando eu chego na igreja, que eu vou abraçar alguma irmã e eu escuto ela falar, né? Nossa, Maia, eu amo o seu abraço. Ai, que abraço gostoso. Eu tava com saudade desse abraço. Porque muitas vezes só Deus sabe como nós entramos na casa do Senhor. E às vezes um abraço, né? Ele cura, ele liberta também, né? Ele é libertador, um abraço. Você falou em abraço, eu lembrei de uma fase que eu era só visitante de igrejas, né? Não tinha essa intimidade com o Senhor que eu tenho hoje, eu era só visitante. E eu era primeiro, porque assim, acabava o culto, porque se aproveitava que a igreja era cheia, acabava o culto, aí eu, tchau. Hoje, como Deus transforma, né? Hoje, assim, dentro do possível, quando termino o culto, eu tento ainda falar com todos. É verdade. E isso não é ninguém me forçando, o Espírito Santo muda a nossa visão, muda a nossa empatia. Às vezes a pessoa quer só um abraço, Sim. às vezes a pessoa quer só um olhar, Uma mensagem. Às vezes eu dá um estralo assim, que eu sou costureira, né? Às vezes estou lá em casa costurando, aí o Espírito Santo fala ao meu coração para mandar uma mensagem para alguma irmã, e aí eu mando, ela fala, Márcia, de Deus vai precisar ouvir uma palavra, eu mando um hino às vezes, né? Muitas das vezes a gente precisa disso, né? Isso é Essa acolhida. É evangelizar. Olhar para o irmão, oferecer, sei lá, uma carona, um cafezinho. Isso é evangelizar de uma forma Isso é servir, sutil, né? porque a gente está servindo. Quando Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos, foi para ensinar aquela geração lá como que ia tratar os demais. É verdade. Quando eu vi essa passagem, eu fiquei assim encantada. Sim, explodiu minha mente. Eu falei, faz sentido. E assim, a gente tem que matar a nossa carne, porque a nossa carne diz o quê? Tenho meus compromissos, tenho o que fazer, né? A gente, verdade. Nossa carne vai pensar. Hoje eu estou cansado. Hoje eu não quero. E eu não vou ser assim, hipócrita, não. Tem dias que a gente está tão receptiva. Mas a gente tem que buscar. Tem que buscar e a gente dá um bom testemunho. Quanto mais você busca, mais você enche, né? Porque é um combustível a palavra. Que nem um carro, né? Você abastece, ele vai andar. Se não abastece, ele vai parar. E a palavra do Senhor é assim. Você busca, vai buscar alimento para sua alma, você vai estar ali fortalecido. Seu combustível sempre, né? Agora, se não buscar, você vai ficando fraco, vai parando, e parar jamais.
É bem isso mesmo. O dia que eu peguei pra mim, né, fazer o devocional, seja de manhã, seja tarde, seja à noite, eu tenho que fazer em algum momento. O dia que eu não faço, eu fico tão mal, eu falei, hoje não li nada da palavra do Senhor. Precisa de Eu tenho que policiar, eu tenho que me arrumar, Sim. me controlar minhas agendas, porque como assim? E assim, é um bálsamo. Cada leitura, cada passagem. E aí você vai chegando com aquela bagagem, aquele fundamento. Essa intimidade, né? A intimidade. E assim, a gente vai lendo, vai trazendo respostas. Né? Vai trazendo respostas. Às vezes umas perguntinhas que você já lá no fundo, você nossa, é isso. Tem que buscar, né? Sim. Tem que buscar. A palavra do Senhor ela nos ensina cada dia, né? Em tudo. Se nós não tiver alicerçado na palavra, a gente não consegue, porque ela é nosso alimento diário, é o que nos ensina como lidar com esposo, filhos, ter sabedoria, né? Ter entendimento para lidar em as lutas, ter paciência. Então a palavra é tudo. Se você não estiver ali ouvindo a palavra, você não consegue lidar nas situações. Você tem que estar, né, envolvido na palavra. Eu não gosto de usar esse termo manual para Bíblia, mas é como se fosse. Ela é um direcionamento. Um direcionamento para você agir em algumas ocasiões. Quantas vezes eu quis xingar o fulaninho na mente, ou eu lembro de tal passagem. Parece que tem um anjinho e fala assim. Aí, Conserva mais, né? Parece que você grita assim. Aí, então, tipo. Mas por quê? Você vai se Nós temos que dar alimentando. um bom testemunho também, né? A gente, às vezes, nós somos carne. Às vezes a carne da gente. Pecadora, fraca. Todos os dias nós pecamos. E a carne da gente, às vezes, grita por alguma situação, se querer fazer alguma coisa, agir com as suas próprias mãos. Mas quando você lembra que Jesus, né, Ele te mudou, e Ele é justiça, Ele é tudo para nós. Então não precisamos nós fazer nada. É só manter a paz, né, de espírito e deixar o Senhor. Se alimentar, né? Sim. Se alimentar pra Ele. E como você disse, eu era briguenta, né? Sim. Me fez lembrar, eu também, eu era muito impulsiva, eu era muito sanguínea, né? Isso. E aí eu falo, meu Deus, eu acho que eu vou morrer desse jeito. Eu trabalho com vendas, né, também. E muitas das vezes eu passo assim uns bocados. Aí eu falo, Senhor Jesus, se fosse, né? Se fosse a Marisa de lá atrás. Mas o Senhor, ele muda mesmo. Eu vejo que o Senhor mudou. Quando eu passo algumas situações, eu falo, meu Deus, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque se não fosse o Senhor, a gente perde a bênção da gente. E eu louvo a Deus por estar nos caminhos dele, por ele me mudar a cada dia. Eu preciso ainda mudar muita coisa. É o que a gente busca diariamente. Mas é todo dia, né? Não, a gente tem o porquê de dias de culto. Quando eu estava fora, pensa como a maioria pensa. Não preciso de igreja. Tô aqui, tô vendo aqui no YouTube. Tenho Deus aqui comigo, peço pra Ele, oro. Mas estar em comunhão com os irmãos ajuda. Sim. Ajuda você a preencher tua mente com coisas do Senhor. Desde seja louvar. Porque, a partir do momento que você vai escalada para louvar, você teve um dia de preparo, você separou, você buscou. Aquilo ali, você está tirando ali 80% que a tua mente estaria fazendo coisas nada edificantes. Nada edificante. Então, eu percebo que, quando eu entendi a importância de estar corpo presente numa igreja, num culto, é para isso. É para a gente se fortalecendo cada vez mais. Não que seja um lugar de gente perfeita, não é isso. Não é isso. A gente já falou. Porque você pode ver que muitos vão, escutam, entram no ouvido, segue o outro. Sim. Outros vão mesmo para cultuar, para adorar o Senhor, né?
para glorificar o E Senhor. esses irmãos que não estão escutando, que a gente vê claramente que não está dando um testemunho, tem que orar. Tem que orar por ele. Não adianta apedrejar, atacar, não adianta. A gente vai, porque a gente não está brigando com carne, a gente está brigando com principados, potestades. Quando a gente começa a entender que aqui, ó, quando a gente está aqui, o mundo espiritual está em guerra. Estão querendo se levantar contra a tua vida, contra a minha, porque a gente está falando da obra do Senhor. Então, assim, quando as pessoas que estão na igreja têm que parar e pensar nisso, ou quem está para ir numa igreja, a gente não briga com carne. Não é às vezes o fulaninho que falou, pô, aquela irmãzinha fofoqueira. Essas não é nem ela. Como diz minha pastora Elisete, né? O céu é real, mas o inferno também é real, né? Exato. Então a nossa luta não é mesmo contra os nossos irmãos. Exato. Então eu ouço muito isso, eu vejo também pessoas pra cá, outros irmãos de outras denominações, mas que são evangélicos, falar, levantar essa bandeira, essa questão de que, vocês querem dar uma de santo. Não, não é. A igreja é um lugar de recuperação. É um hospital, né? É um hospital. Sempre, às vezes, cansado, abatido, angustiado, e você sai. Assim como o depressivo precisa de um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um remédio, quando a gente quer tratar a nossa alma, é na igreja. Seja qual bandeira, qual placa que for. E como trata. E se abrir, se quebrantar e deixar eles trabalhar. Então, hoje eu vejo a importância, né? De estar em corpo presente, de participar das obras, De ir, né? de ir, mas também não ser um crente morno, de só ir. Tô vendo aqui, ó. Eu vi duas vezes, 3 vezes. Só para bater o ponto, vamos dizer, né? Então, também tem gente que leva isso como assim, tô fazendo isso aqui, ó. Tô pontinhos lá no céu. Mas peraí, também está na Bíblia. Os gordos eu vou me dar no meio. Assim, muitas pessoas não entendem, né? A nossa vida, assim, de um cristão. Às vezes a gente deixa de ir numa festa, em família, alguma coisa, para estar na casa do Senhor. Porque, na verdade, é um dos melhores lugares para se estar no meu pensar hoje. É ali onde eu me entrego para o Senhor, eu sinto a presença, saio renovada. Minha mente está ocupada com coisas do reino. Sim, recebo forças para continuar cada dia. E é isso, é o melhor lugar para se estar. A gente tenta passar isso para os nossos, né? Muitos não entendem, às vezes ficam chateados, mas um dia eles vão entender também. Como eu também um dia não entendia. Eu falava, eu na igreja? Não, jamais. Queria estar no mundo, na bagunça. Mas quando o Senhor nos liberta e faz a obra, a nossa mente também muda. A gente não se sente tão à vontade de estar em lugares, né, que não cabem mais a nós. E assim como é classificado quem adora imagens, né, ser idólatra, às vezes vão classificar a gente como fanáticos. Nossa, agora sai da igreja. Agora. Gente, cada um procura a sua forma de estar bem. O Senhor sabe de onde tirou cada um. Eu, para mim, no meu pensar, o melhor lugar para mim se estar, porque eu sei de onde que o Senhor me tirou. Se hoje eu... Dá até vergonha, né? Como disse meu pastor, voltar lá no Facebook, há 10 anos atrás, há 15 anos, para ver a situação de antes e de agora, né? Mas precisa estar ali também para a gente olhar às vezes e falar, meu Deus, como o Senhor muda, né? O Senhor faz. Muitos falam, eu não me vejo. Mas o Senhor, Ele transforma. Ele tem esse poder, né, de mudança, de transformação. E assim, por isso a importância de programas como esse. De mostrar pessoas reais, uma história, vida real, de que é possível a mudança. De que só abrir o coração, dar o primeiro passo. Que aí não foi forçado, ninguém pôs um ar na sua cabeça. É tudo através da palavra do Senhor, que foi convencendo, que foi te transformando dentro do tempo dele, que ele tinha para você, né? Porque assim, nós precisamos sempre estar falando do amor de Jesus, falando para os nossos da palavra,
como foi o culto, como foi a palavra, mas quem faz a obra é o Senhor. Sim. Né? Através da palavra é o Senhor que trabalha no nosso coração e é Ele que nos convence, né? Convence o pecador. Foi assim que o Senhor fez a minha vida. Me convenceu que Ele é o único, santo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente em tudo. Em tudo. E a gente vê isso com o seu rosto. O rosto de uma pessoa assim que sabe que está amparado ali pelo Senhor, né? Mesmo com as lutas, sim, porque a gente vai ter até o nosso último dia aqui nessa terra, mas hoje você tem um advogado fiel ali do seu lado, que é Jesus, intercedendo, que é intercedendo. E eu falo assim, para quem está ouvindo, assistindo, que não deixe de orar, não deixe de buscar pelos seus, orar mesmo. O Senhor, Ele escuta orações de um coração sincero. O Senhor, Ele faz sim. Eu tenho visto o Senhor em tudo. O Senhor resolvendo causas na minha casa, na minha família. No último minuto ali, quando eu falo, meu Deus, está tudo acabado, o Senhor aparece. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar ao Senhor. Vale a pena resistir o diabo, porque ele quer tirar a gente da presença. 24 horas todos os dias ele quer tirar a gente. Luta todos os dias. Luta todos os dias. Se a gente não estiver vigiando, né, a gente não fica firme. Por isso também está ali todo mês ceando, se fortalecendo, fechando as brechas. Isso é tudo na vida de um cristão, né? A vida de um cristão é tudo. Você quer deixar mais alguma palavra? Os nossos seguidores, nossos ouvintes? Eu quero dizer. Fala suas palavras finais. O Senhor, Ele muda a história, Ele faz, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Quando eu pedi para o Senhor, em oração, naquele dia, naquele quarto, de joelhos, chorando, eu falei para o Senhor, Senhor, coloca uma pessoa boa na minha vida, um ajudador, um homem que vai cuidar de mim. E eu tenho visto isso também. O Senhor tem colocado uma pessoa boa na minha vida. O Senhor, Ele faz. Do mesmo jeito que Ele fez e continua fazendo na minha casa, na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Né? O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir promessas. Ele é fiel para fazer. E busca o Senhor. Busca o Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Bom? Última amada, obrigada Eu que por agradeço. compartilhado. Eu sei que não é fácil abrir o coração, falar de coisas do passado, às vezes a gente já ultrapassou, mas é importante quando a gente sabe que é para edificar a obra do Senhor, edificar vidas. A gente faz isso com todo o amor, coração e prazer do mundo. E eu também quero agradecer aos pastores Benjamin Santos e Elisete Santos por ter cedido a nossa irmã aqui, diaconisa, a Marisa Antunes, pela presença dela. E também fica o convite aí também, só falar com nossos bispos, bispo e bispa. E a gente fica muito agradecido. E eu vou aproveitar e dar um recadinho com relação a essa live, vai ficar gravada no Facebook e também vai ficar gravada no YouTube. Também quero aproveitar e falar dos dias de culto que nós teremos, né? Nós temos, na verdade, 3 unidades da Sarça. Nós temos lá na Sarça Canaã, em Itaquá, que funciona às quartas e domingo, às 19h30. Nós temos aqui na Sarça Terra Brasileira, lá em Carvalho, de segunda e quinta, às 19h30. E nós temos aqui na sede, onde esse programa é gravado, que é a Sarça Vila União, ok? Temos culto terça, sexta e domingo. E será bem-vindo a sua presença. É um ambiente bem acolhedor, onde você fica à vontade para estar louvando e, quem sabe, ficar congregando nesse ministério, que é presidido pelo bispo Márcio e a bispa Rosiane.
tá? E membros. E muito obrigada, tá? Pela sua presença. Agradeço também por essa oportunidade, agradeço ao Bispo Márcio, meu cunhado, a Bispa Rosiane, minha irmã, a todos os membros, a equipe técnica, agradeço também, né, por estar aqui nessa noite, abrir um pouquinho do meu testemunho para vocês. Louvo a Deus por esse ministério, né, um ministério abençoado por Deus, a Sarça. Louvo a Deus pela vida de todos vocês e agradeço também aos meus pastores, mais uma vez, por ter me liberado, né, no dia de culto para estar aqui. Louvo a Deus pela vida de todos, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, gente, por ter assistido até aqui. E espero você no próximo episódio com mais um convidado ou convidada. E até mais, boa noite. Fiquem com Deus.